A segunda metade do século XX marcou a América Latina pela alta quantidade de ditaduras militares em vários países da região. Isso ocorreu na década de 1960, com o golpe civil-militar em 1964 no Brasil. Vários países da América do Sul passaram por ditaduras e, na maioria, comandadas por militares. Tudo isso está diretamente associado à Guerra Fria. A rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética aumentou após a Segunda Guerra Mundial. Eles disputavam por influência e crescimento. Com isso, o foco dos Estados Unidos, inicialmente, era impedir o crescimento da influência soviética. No final da década de 1950, o governo americano reconheceu que aumentar sua própria influência era fundamental, resultando nas ações em países latino-americanos. Foi então quando aconteceu a Revolução Cubana em 1959, que era conduzida por Fidel Castro e Che Guevara, que pelo fato da hostilidade norte-americana contra o povo cubano, essa revolução socialista se aproximou da União Soviética. Os Estados Unidos consideravam essa aproximação como um precedente perigoso para o continente. Antes dessa revolução, os Estados Unidos queriam um caminho para intervir a América Latina. A situação em Cuba fez a ação norte-americana ser mais agressiva com a América Latina, e o Brasil foi um dos primeiros países a sofrer com isso. Essa interferência no Brasil ocorreu com João Goulart como presidente. Os Estados Unidos não viam Goulart de um jeito bom, já que ele apoiava a esquerda e havia se revoltado com lucros excessivos dos Estados Unidos. Estados Unidos e João Goulart não se davam nada bem. Então, os Estados Unidos tomou decisões na intenção de desgastar profundamente o governo de Goulart. Lincoln Gordon foi o embaixador norte-americano no Brasil que apoiou os golpes contra o Brasil por meio da Operação Brother Sun. No ponto de vista estratégico do governo norte-americano, era importante que o avanço de pautas progressistas fosse barrado e que o alinhamento da política brasileira com os interesses conservadores dos Estados Unidos se estabelecesse. Depois do golpe no Brasil, as ditaduras militares ganharam todo o cone sul do continente. Ficaram marcadas por terrorismo como tortura, sequestro e as mortes. A ditadura paraguaiana foi de 1954 a 1989, governada pelo general Alfredo Stroessner, instaurado por seu golpe contra o presidente do país, Federico Chaves. Stroessner contou com o apoio dos Estados Unidos, oferecendo ajuda econômica. Nesses 35 anos de regime militar, mais ou menos 20 mil pessoas foram violadas. Pela ditadura no Paraguai e no Brasil, outras ditaduras foram criadas na América, envolvendo Bolívia, Peru, Argentina, Chile e Uruguai. Nas décadas de 1970 e 1980, houve articulações que receberam o nome de Operação Condor, envolvendo Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e os Estados Unidos. No restante da América ainda existiam ditaduras como na República Dominicana, Haiti, Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. A ditadura chilena foi de 1973 até 1990 governada por Augusto Pinochet. A ditadura chilena veio com o objetivo de derrubar o governo de Salvador Allende. Quando Allende ganhou, isso chamou a atenção do governo norte-americano, temendo que esse movimento envolvendo um socialista arrastasse outros países da América do Sul. A partir de então, a ação secreta dos Estados Unidos planejou um golpe militar. O Palácio La Moneda foi bombardeado e o presidente Allende resistiu ao golpe e cometeu suicídio para não ser preso. A ditadura chilena foi muito agressiva, alcançando cerca de 40 mil casos de tortura em 17 anos de regime. O Estádio Nacional foi transformado em prisão e local de tortura. O político chileno Heraldo Munoz afirmou que Pinochet autorizou a perseguição de marxistas, defensores de Allende, opositores militares, entre outros grupos. Lume Videla, membro de um grupo de esquerda revolucionária, foi preso e torturado até a morte pelo Serviço de Inteligência da ditadura chilena em 1974. A partir da década de 1980, o apoio dos Estados Unidos foi retirado porque o governo de Pinochet violou os direitos humanos. Esse retiro resultou no enfraquecimento da ditadura chilena. Em 1988, foi realizado um plebiscito para decidir a permanência de Pinochet no poder. O resultado foi de 56% dos votos a favor do fim da ditadura. Em 1999, ele abandonou o poder, mas ficando durante toda aquela década como figura influente na política chilena.
A Argentina foi marcada por uma crise crônica no século XX e golpes de Estado, como em 1966, que foi um golpe instaurando uma ditadura militar estendida até 1963, encerrando com a ascensão de Perón no poder. Quando o peronismo voltou, foi um processo curto e rápido, com outro golpe. Os militares retomaram o poder. As décadas de 1960 e 1970 ficaram marcadas por convulsão social e a crise econômica. A crise do regime peronista intensificou-se a partir de 1975. O processo de reorganização foi formado com a vitória desse golpe. Uma junta militar que administrava a ditadura argentina escolheu Jorge Rafael Videla como presidente do país. A partir de então, líderes de grupos políticos de oposição, de movimentos sociais e revolucionários foram perseguidos e torturados, havendo desaparecimento de cadáveres. Isso durou 7 anos e cerca de 30.000 pessoas foram mortas. Esses movimentos terroristas contribuíram para o empobrecimento da população e aumento da concentração de renda. Os britânicos ocupavam as Malvinas, que na década de 1980 a ditadura argentina tentou recuperar. A Guerra das Malvinas foi um fracasso, trazendo muitos problemas. Em vários países da América Latina, os soldados estão cumprindo seu papel na segurança, na política e na economia. No passado, os soldados cumpriam sua função conservadora, preparados para corrigir perturbações. Hoje em dia, a população da América Latina vive sob regimes democráticos e civis. Mas, em momento de tensão, os governantes assumem um papel de controle expondo seus soldados e garantindo a segurança em meio a protestos. Alguns presidentes apareceram em redes de televisão acompanhados de soldados militares. Mas não é motivo de alarme. As Forças Armadas são respeitadas, não querem voltar aos tempos de ditadura, não querem se lembrar da vergonha pelos crimes contra os direitos humanos. Alguns governos temem que retornem à repressão brutal contra protestos, pois pesquisas mostram que o apoio à democracia atingiu níveis baixos e julgam qual o papel das Forças Armadas na Bolívia, no Chile e na Colômbia. Será que os militares evoluíram? O Brasil se destaca pelo investimento militar e lidera com o melhor preparo militar da América Latina, pois avaliam o tamanho das tropas, a quantidade e o tipo de armas, o desempenho em conflitos, a performance nas guerras e os fatores geográficos e logísticos. Próximo a Brasília é produzido um dos principais projetos das Forças Armadas, a aeronave KC-390, com maior mobilidade e flexibilidade, que veio substituir a aeronave C-130.